Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo que este homem, cobrador de impostos, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe, nós vivemos em uma época em que muitas pessoas, homens, mulheres e jovens, estão desacreditados da igreja, não estão mais acreditando na igreja. E você sabe por quê? Porque eles foram feridos e feridas. E talvez você pode ser uma dessas pessoas que foram feridas pela igreja, que foi ferido pela igreja. Mas como assim ferido? Na maioria das vezes é o julgamento, a opressão. Só que Jesus, ele já tinha nos avisado sobre isso, porque ele disse assim: olha, vocês tomem cuidado, porque no meio dessas ovelhas aí podem ter alguns lobos disfarçados e a qualquer momento eles vão querer devorar vocês. Cara, e sabe o que o Espírito Santo me tocou para falar para você? É que existe uma diferença entre cultura de igreja e doutrina de Cristo. A cultura é algo específico, é um conjunto de características que somente aquela igreja possui. Então, se você foi ferido, ou então se você foi ferida pela igreja, foi a cultura daquela igreja que lhe feriu. Se você foi julgado ou julgada, é porque algumas pessoas ali, elas foram ensinadas a julgar. Se você foi oprimida ou excluída, ou excluído, é porque algumas pessoas ali foram ensinadas a excluir. Mas deixa eu te dizer uma verdade: se a cultura do homem, ela pode te ferir, a doutrina de Cristo, ela vai te restaurar. Porque a doutrina de Cristo, ela não depende de homens. Se a cultura é algo específico, algo mesquinho, a doutrina de Cristo é universal, aleluia. Então, se você foi ferido, ou então se você foi ferida pela igreja, deixa eu te dizer uma coisa: a doutrina de Cristo, contida nos evangelhos, ela veio para te curar e me curar, porque todos nós somos pecadores e necessitamos de salvação. Sabe, olha o texto que eu acabei de ler: um publicano e um fariseu, eles vão para o templo orar, e o fariseu, ele diz: Deus, obrigado, porque eu não sou como esses homens, ladrões, pecadores, adúlteros. E o publicano, o cobrador de impostos, ele olha para o céu e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. No livro de Romanos, no capítulo 23, no versículo 3, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, não existe cristianismo, não existe evangelho, não existe vida cristã sem renúncia, sem santificação, sem abandono do eu, sem abandono das velhas práticas, porque a palavra, ela diz que eis que tudo se fez novo quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Jesus. Ele faz uma restauração e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Deixa eu lhe dizer uma verdade: o reino de Deus, ele é para esse mundo, mas ele não é desse mundo. Nós podemos até ter nascido nesse mundo, mas eu e você, nós não somos desse mundo. Sabe? E aquilo que Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo, ele viverá pela fé. A única maneira de nós alcançarmos a salvação é viver de acordo com aquilo que está contido na palavra de Deus, renunciando ao nosso eu, tomando a cada dia a nossa cruz e seguindo aquilo que Cristo quer para as nossas vidas.
Então, no nome de Jesus, se você está afastado da igreja, se você não quer ir para a igreja por conta de alguém que lhe feriu lá dentro, esquece isso. Jesus, ele tem um projeto maior para a sua vida, tá bom? Então, eu lhe convido para orar agora comigo. Deus, no nome de Jesus, eu te apresento a vida de todos os teus filhos e as tuas filhas que estão vendo essa ministração. Todos aqueles que foram feridos pela cultura do homem, que foram feridas pela cultura do homem, que foram julgadas, excluídas, oprimidas. No nome de Jesus eu oro a ti. Devolve a tua identidade de filho e de filhas de Deus. No nome de Jesus, traz de volta para a tua casa. Restaura, cura. No nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço a ti. Te agradeço. Amém. Então, que o Senhor Jesus possa te abençoar, te abençoar toda a sua família. Muito obrigado pela sua atenção. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.